Fala Eduardo, tudo certo? Vou te apresentar então a planilha financeira, né? Conforme eu já tinha te mostrado no vídeo anterior, né? Vou te mostrar esse modelo novo que tem praticamente todas as funcionalidades daquele modelo que você me mostrou, que você me encaminhou. Porém, esse aqui é uma visão mais limpa, mais clara, mais fácil de manusear, tá? E sem erros, né? A outra tinha muito problema ali operacional e muita coisa travada que não deixava uma visualização muito segura, beleza? Então vamos lá. Ela é estruturada por esses menus principais: lançamentos, relatórios, dashboard, metas e cadastros. Vamos iniciar por cadastros. Dentro de cadastros, nós temos cadastro de receitas, despesas, clientes, fornecedores, empresas, formas de pagamento e contas bancárias, tá? Vamos começar então pela receita. Cadastro de receitas, entrada de dinheiro, beleza? Então, a estrutura aqui é o seguinte, é bem parecida com a outra, né? Muda um pouco o layout. Você vai ter as categorias principais, tá? As categorias mães e as subcategorias dentro de cada uma, beleza? Aqui tem um detalhe, tanto em receita quanto em despesa, você vai perceber que tem algumas que estão travadas, tá? Por que que a gente deixou travado, por exemplo, que receitas financeiras? Porque isso aqui, ele vai fazer parte lá do DRE, que tem as suas estruturas montadas e fixas, beleza? Então, para não prejudicar lá na frente o DRE, que ele lê exatamente aquelas informações dentro daqueles quadros de dados, a gente deixou bloqueado algumas opções. Então, dentro de categorias de receitas, por exemplo, receitas financeiras é um que você não consegue alterar. Então, você percebe que até está com um azul mais escuro aqui, tá? Mas os demais você consegue cadastrar e vincular conforme você precisar, tá? A lógica é só essa. Em despesa, a mesma coisa. Tem bastante opção aqui. Os 5 primeiros são bloqueados, porque faz parte de uma estrutura lá na frente, e os demais você tem acesso para mexer, tá? Então, como funciona? Cadastro aqui. Eu já peguei com base aquilo que você já tinha na outra, né? Coloquei aqui algumas informações, por exemplo, recebimentos. Então, de novo, receita financeira está fixa e os demais você consegue alterar. Alterando aqui, escrevendo aqui o nome das receitas, ele automaticamente vem para cá, ó, nessas colunas aqui. Então, para ficar fácil esse vínculo. Então, receita financeira aqui, receita financeira, recebimentos, recebimentos, dedução, dedução e assim por diante. Aí dentro de cada uma você cadastra as subcategorias, beleza? Então vamos pegar aqui recebimentos. Tá aqui, você não consegue alterar aqui e aqui você consegue mexer. E aqui você cadastra, então eu peguei com base no que você tinha no anterior. Receita de mercadorias, receita de conserto e assim por diante. Você tem várias opções aqui para cadastrar dentro de recebimentos e assim por diante. Despesa, mesma lógica, tem as bloqueadas. Eu peguei lá, por exemplo, pagamentos também que você tem lá, onde você tem bastante opção. E aqui eu coloquei aqui também, ó. Então, tem um novo forma de pagamento, né? Você coloca aqui e vai cadastrando. Já é? Então, as subcategorias. E assim por diante. Então, cadastrou ali, ele vem aqui para o título e você descreve o que faz parte de cada um. Tem bastante opção também para cadastrar. Nós temos no total 15 e livres 10. Beleza? Cadastro de clientes, tranquilo, o nome do cliente, o tipo, se ele é física ou jurídica, endereço, complementares, né? Não é necessário, o importante é ter o nome para você vincular, caso também precise lá nos lançamentos, né? Então, bastante opção para cadastrar clientes. Fornecedores, a mesma lógica, né? Física ou jurídica, endereço, idade, contato, caso queira colocar o nome. Empresas, no caso, isso aqui é para se a sua empresa, a empresa que você trabalha, tem mais filiais e quer controlar na mesma planilha, você tem essa opção. Na planilha anterior é aquele consolidado, né? Então aqui você pode também colocar, por exemplo, todas consolidado. Então nada mais é do que o nome. Opa, consolidado. Ou caso, filial A, né? O nome da empresa, enfim, filial B, né? Enfim, o nome da empresa. Então aqui nós temos 5 opções para controlar empresas diferentes nessa mesma base financeira. Formas de pagamento, então lá nos lançamentos você determina, né, as formas, boleto, fatura, NF, então aqui você também tem a opção de alterar, tem bastante opção aqui, né, então isso aqui é um cadastro. E contas bancárias também, você consegue trabalhar ela, tá? Então aqui você vincula a empresa, tá vendo? Então isso aqui é bem amarrado. Como a gente tem cadastro de empresa e conta bancária, então pode ser que as empresas tenham
contas bancárias separadas. Então, conta bancária, caso você controle empresas e contas separadas, nome do banco ou conta bancária, Santander, Itaú, Caixa, o que fizer sentido aí para a operação. Tem bastante opção de cadastro também. E o saldo inicial de cada conta. Então, esse saldo inicial você vai inserir apenas uma vez, que é o start da planilha. Né? Então, por exemplo, você está pegando a planilha hoje, dia 7/11. Né? Então eu tenho o banco Santander. Então, eu vou iniciar a planilha, aqui meus controles paralelos, nós temos R$15.000 em caixa. Exemplo. Colocou 15 mil aqui vinculado ao banco, startou o início do saldo inicial na planilha. Né? A partir disso, a partir desses 15 mil, por exemplo, a planilha vai se movimentando automaticamente de acordo com os lançamentos. Entrada, saída, mas ele sempre vai ter essa referência aqui dos 15 mil. Eugênio, não tenho saldo inicial, vou iniciar os lançamentos na planilha com tudo que a gente tem. Então, basta deixar zerado aqui. Cadastra os bancos normalmente e deixa o saldo inicial 0. Ou seja, isso significa que as movimentações financeiras que vão acontecer na planilha vão ser 100% a partir dos lançamentos. Tá? Então, o cadastro é isso. Simples, fácil, né? Dinâmico aqui, ó, você consegue ter a visualização bem prática. Cadastrou, vamos falar agora das metas, né? Que é basicamente aquilo que você também tinha na anterior. Então, aqui como que funciona? Metas de receitas e despesas, entrada e saída. Então, aqui em cima você determina o ano que você está fazendo essa meta. Né? Nós temos também a opção aqui de 25 até 2030. E aí de janeiro a dezembro. Então, qual que é a minha meta mês a mês de valores de recebimentos? Por exemplo, esses cadastros aqui, esses nomes, né, dessas categorias também vêm aqui desse cadastro, tanto receita quanto despesa, ele vai vindo aqui, tá? Então, quanto que eu quero, minha meta da empresa de recebimentos, de faturamento, né, de 50 mil por mês. Aí você vem aqui e cadastra, né, faz os lançamentos. De dedução de venda, R$5.000. Então você vem aqui, coloca 5 mil e vai cadastrando. É sua meta para o ano. Aí, então aqui é liberado, você consegue colocar manualmente, né, obviamente. E aqui são já os dados dos lançamentos. Então, orcei, né, fiz meu orçamento e aqui é o realizado. Esse realizado, ele vai vir lá dos lançamentos, né? Então, receita. Então, vai ter aqui no lançamento uma parte de receita, que é a entrada de dinheiro. Aqui está configurado para o regime de caixa, beleza? Então, aquilo que você lançou e que entrou realmente no caixa, que você recebeu, vai entrar aqui. Você está vendo esses 35 mil aqui porque eu lancei aqui algo fictício também para te mostrar. Então, quando a gente entrar aqui, você vai perceber. Então, isso aqui vem basicamente dos lançamentos de receita e aquilo que você realmente recebeu. Colocou lá a data do recebimento, ele vem para cá. E aqui embaixo é uma diferença, né? Então, orcei 50 mil em novembro, entrou 35, né? Então eu tenho aqui uma diferença de 15 mil, né? Não atingi minha meta, tem uma diferença de 15 mil. Então ele traz aqui menos 15 mil e que eu tenho um atendimento de 70%. Esses 15 mil de diferença representou esses 30% dos 100, beleza? E os demais aqui que estão negativo, ele fica vermelho porque realmente não atingiu. Então, os demais aqui, ó, minha meta é 50, 0, menos 50. Minha meta é 5, 0, menos 5. Então, atingi 0%. Então, essa conta aí. Mas, basicamente, isso aqui vem lá dos lançamentos de receitas. Despesa, mesma lógica. Você faz aqui seu orçamento, tudo normal, tudo certo. Digita aqui quanto você quer. Sua meta de gasto, custo variável, com pagamentos, com despesa operacional, né? De acordo com as categorias. E aqui mesma lógica. Ele vai pegar lá dos lançamentos de despesas, tudo que você lançou e que pagou, ele vem para cá. Né? Então, nesse caso aqui, não orcei, vamos colocar aqui um orçamento de pagamento de 20 mil. Né? Eu orcei 20 mil, gastei 26. Então, tem uma diferença aqui de 6.800. Então, ultrapassei o que eu estava programado. Né? Então, dos 20 mil, gastei 26, passou 6.800 e extrapolou 34% do que eu tinha orçado. Então, esse é o funcionamento dessa lógica aqui. Mas, basicamente, isso aqui vem lá dos lançamentos. Tá? Então, cadastros, metas, agora vamos para o lançamentos. O lançamento, Eduardo, obviamente, ele é o coração da planilha. Né? É aqui que realmente o negócio vai acontecer.
Então aqui ele movimenta toda a parte financeira, aqui que tem que ter o cuidado no preenchimento, aqui que tem que ter certeza naquilo que está inserindo, tá? Então vamos lá. A planilha, ela já está toda estruturada, tem as suas amarrações, as suas fórmulas, tudo a partir dessa base aqui. Então um cuidado que sempre tem que ter a manusear a planilha é sempre evitar arrastar colunas, recortar, inserir linha, excluir colunas, isso aí prejudica o funcionamento, tá? Então, as pessoas normalmente, alguns quando a gente tem muito suporte, eu venho aqui, eu dou um Ctrl X, recorto e colo aqui. Isso prejudica demais a planilha. Tá vendo que ele já perdeu até a configuração, as fórmulas que estavam aqui, ele já se perdeu. Então assim, evitar recortar, arrastar. Ela é uma planilha de digitação, assim como a outra também. Então, muito cuidado. Claro que você pode vir aqui, eu tenho um lançamento que é igual esse aqui. Eu posso dar um Ctrl C ou copiar, vir aqui e colar. Né? Então, sempre... Por que não deu certo? Porque isso aqui é uma fórmula, tá? Eu acabei copiando uma fórmula. Ctrl C, Ctrl V. Fechou. Tá? Então, sempre ter esse cuidado. Linha a linha, ter esse cuidado, de novo, né, falando, mas assim, para sempre digitar as informações corretas, linha a linha, não tem muito segredo, é apenas inserir. Tá? Então, o que nós temos de informações aqui? Receitas, né, entrada de dinheiro, data, você comentou que nas visualizações do dashboard tal, é sempre regime de caixa e não competência, mas a planilha está estruturada para competência também, que é justamente essa data. Então, a data da receita, a data da venda, né? Não necessariamente a data do recebimento, que o controle de recebimento está aqui no final. A data, a empresa, né? Então, no caso, eu só tenho uma empresa. Então, você pode cadastrar lá consolidado, empresas gerais, o nome da empresa, apenas para vincular em que empresa está entrando esse dinheiro. A categoria e a subcategoria são super importantes, que é realmente aonde está entrando essa grana, em qual fase. Então, ele vai vir lá dos cadastros. Você tem receitas financeiras, recebimentos e assim por diante. Colocou aqui recebimento, automaticamente aqui, esses dois eles estão interligados. Recebimentos, outras receitas. Então, isso aqui, esses dois são aquele cadastro aqui, recebimentos. Quando você coloca recebimento lá no lançamento, ele vai listar esses caras aqui. Se você precisar colocar retenção de COFINS, por exemplo, você vai ter que selecionar a categoria dedução sobre vendas e serviços. Ele não vai aparecer isso aqui se você tiver com o recebimento lá setado, né? Então, recebimento vai aparecer tudo que está listado lá naquele cadastro. Se eu colocar aqui dedução, se eu vir aqui novamente para selecionar, ele já mudou, tá vendo? Ele já pega o vínculo do outro cadastro. Então, essas duas aqui são interligadas também. Descrição não é obrigatório, é um campo livre, né? Caso queira colocar algum complemento relacionado a essa categoria, né? Receita de conserto, do João, do Pedro, da Maria, enfim, você é livre para digitar aqui. O cliente também é opcional, ele não vai interferir em nada, né? Não vai impactar em nenhum lançamento. Então, eu fiz aqui um recebimento tal, qual que é o cliente? Aí você cadastra aqui o cliente, né? Os clientes você cadastra aqui e ele automaticamente aparece aqui para você vincular. Forma de pagamento. Nesse caso aqui, a forma de pagamento e o nome pagamento, né, ele está relacionado a recebimento ou pagamento mesmo, né, só para determinar a forma. Então, eu fiz uma venda, tive um recebimento que me pagaram em boleto, em NF, transferência. Isso aqui também você tem a opção de mudar, né, lá nesse cadastro que eu te mostrei aqui anteriormente, beleza? Conta bancária, o banco, né, ou se é dinheiro, qualquer opção que você também cadastrou lá, ele fica disponível aqui. Ou seja, aonde entrou esse dinheiro? Né, isso aqui é importante também para você ter esse controle. Entrou esse dinheiro no Santander. Nós só temos uma conta bancária. Então não tem problema. Cadastra uma lá e sempre vincula aqui. O valor que entrou. Então aqui eu já tirei aquele tipo, tirei parcela, tirei tudo. Aqui está o valor fixo aqui para você inserir. E isso aqui também é importantíssimo, tá, cara? Vencimento e recebimento. Isso aqui que movimenta o caixa e o financeiro, beleza? Então, quando a gente fala de regime de caixa, é aqui que movimenta. Então, não adianta nada eu lançar tudo isso aqui, colocar a data do vencimento e deixar a data do recebimento vazia. Então, quando a gente for olhar lá fluxo de caixa, nesse cenário aqui, não entrou nada. Por quê? Eu tenho aqui os lançamentos, mas eu não recebi, né? Então, você tem que lançar aqui, sempre que você recebe, que entrou realmente esse dinheiro,
a data do recebimento. E perceba que o status aqui ele sempre muda de forma automática. Então, se eu deixei a data do recebimento em branco, tá a receber. Não entrou esses 5 mil reais aqui para mim. Então, eu não vou enxergar isso lá no meu caixa. Colocou aqui a data do vencimento, ele automaticamente coloca como recebido. Beleza? A planilha também, você consegue fazer filtros, beleza? Filtrou aqui, esse total aqui ele se modifica. Aí eu quero ver tudo que eu tenho recebido. Filtrou aqui, ele vai trazer. Ó, já mudou o valor, trouxe tudo do recebido. Eu quero filtrar só o a receber, opa, os 5 mil, do cliente tal. Então, a planilha ela já é um relatório por si só, beleza? Ó, então, ela já traz aqui, e aqui é só ir digitando os dados. Despesa, a mesma lógica, tá? Não vou me aprofundar muito aqui, mas é a mesma lógica. Data, você seleciona a empresa, coloca a categoria e a subcategoria, é importante isso aqui. Descrição e fornecedor não são obrigatórios, não vai impactar em nada. A forma de pagamento, né? O banco que você está tirando, então entrada e saída, né? Então isso aqui é legal lá para conciliação bancária. Entrou 5 mil, paguei, saiu de qual banco, saiu de qual conta bancária. Então esse mais e menos é importante esse vínculo para você ter essa questão do saldo. O valor também bruto, sem parcela, sem nada. Vencimento e pagamento, mesma coisa, tá? Isso aqui é importante também, a mesma lógica das receitas. E aqui o status vem automático também. E transferência entre bancos, né? Então, como a gente trabalha com entrada e saída de bancos, então, em algum momento, se tem transferência, você faz a transferência. Ah, eu fiz uma transferência no dia tal, do banco Santander para o banco X, né? Aí o valor transferido. Aí o mês e o ano vem automático de acordo com a data que você coloca. Para você ter sempre essa conciliação automática aqui. Joia? Então, lançamentos é o coração da planilha, onde realmente tem que prestar atenção. Relatórios financeiros. Então vamos lá, aqui dentro de relatório nós temos o fluxo de caixa diário, o fluxo de caixa mensal, a conciliação bancária e o demonstrativo de resultado, que é o DRE. Fluxo de caixa diário. Então aqui eu fiz a divisão que você solicitou, que é o quê? É a gente trazer tanto o projetado, né, e o realizado na mesma visão. Então, anteriormente, você selecionava aqui, eu quero ver o projetado, quero ver o realizado. Então, eu bloqueei isso aqui, você não consegue mais alterar isso, beleza? Então, à esquerda aqui sempre vai ser o projetado e aqui sempre o realizado, tá? Então, aqui você já vê uma diferença, né? Então, qual que é a lógica aqui? O realizado, regime de caixa, aquilo que realmente entrou e saiu, beleza? E aqui, ele vai pegar aquilo que tem vencimento, que você lançou lá vencimento, mas ainda não saiu, por isso que está projetado. Então, por que essa diferença aqui? Ó? Aqui nós temos 18 mil de entrada, 14, 3 e 5 no projetado, e no real, 18, 14, 3 e os 5 mil não está aqui. Né? Por que esses 5 mil não está no realizado? Porque no lançamento, o realizado, que realmente aconteceu, ele só é desse valor aqui, ó, dos 35 mil, 18, 14 e 3. Esse 5 mil aqui, ele está a receber, ou seja, ele é projetado, certo? Está projetado para esse período aqui, mas ainda não se concretizou. Então, por isso dá diferença aqui. Então, projetado, ele vai pegar tudo que você tem lançado lá com um vencimento, independente se você já pagou ou recebeu, beleza? E aqui sempre o realizado para você ter essa visão. Tá? E aqui embaixo os resultados aí dos valores. Aqui você seleciona por empresa ou todas, o mês, né? Então, como a gente está falando de fluxo diário, seleciona um mês aqui, ele vai trazer os dias corridos daquele mês e o ano. Isso aqui você não modifica, tá? Ele é consequência desse aqui. Então, projetado, realizado, aqui beleza, mas todas, novembro e 25, ele vem daqui, ó. Aqui você não altera. Altera aqui, ele também altera aqui para agosto, tá vendo? Então, alterou que você já vem, para não precisar ficar alterando nas duas, alterou, ele vem para cá também. Fluxo mensal. É a mesma lógica, ele tem o mesmo raciocínio ali do diário, porém é mês, né? Um mês sempre fechado. Então, aqui ele vai trazer por categoria, né? Ele vai trazer, a diferença é essa, né? Ele vai trazer de janeiro a dezembro e por categoria, entradas e saídas, tá? E aqui também vai trazer o seu saldo em caixa, também pela visão. Então, você quer saber só o que está projetado, que ele vai pegar a mesma visão de lá, independente se entrou ou não, ou realizado. No caso, sempre que você quer olhar regime de caixa, tudo aquilo que aconteceu mesmo, então sempre deixa no
visão realizado, que é aquilo que realmente que entrou de dinheiro e aquilo que você pagou, que saiu. Então, é essa evolução mensal por categorias, né? O valor, ó, como a gente só tem novembro lançado, ele trouxe aqui novembro, trouxe aqui as despesas, né? E ele vai trazendo o saldo também de caixa. E olha que interessante aqui, Eduardo, eu estou olhando aqui, né? Você também que estão os números aqui de menos 28, aqui também estava menos 28, ele não considerou aqui em cima. Olha como a planilha ela é inteligente. Por que isso, tá? Eu fiz alguns lançamentos fictícios aqui, começando no dia 1º/11, né? Então eu lancei aqui esses resultados no dia 1º/11. Porém, lá no cadastro esse cara aqui, ó, o saldo inicial, eu tenho, ele tem que ser coerente, né? Então, esse aqui é o start da planilha. Como eu coloquei lá que eu tenho lançamentos no dia 1º/11, eu coloquei que meu saldo inicial ele vai valer a partir do dia 7/11. Mas não, se eu lancei coisas no dia 1º/11, ó, 1º/11 já tem lançamentos. Então, aqui na planilha, nesse start aqui, eu tenho que colocar que a planilha começou dia 1º/11, mesmo que o saldo seja zerado. Mas o start dela é essa data aqui. Então, agora, se eu for vir aqui nos relatórios, ele já mudou, ficou mais coerente. Agora sim está correto. Porque ele está considerando esse saldo aqui acumulado, tá? Então, ele está andando a partir disso. Beleza? Eu percebi agora no visual, mas era simples, era só questão do cadastro. Então, agora fez sentido. Ó. Tá, então, não é menos 28 aqui. O meu saldo inicial de dezembro é como fechou novembro. Então, como que fechou novembro? 6.450. Então, o meu saldo inicial de dezembro foi isso. Então, aí aqui o que acontecer em dezembro, ele vai se atualizando. Então, aqui nós temos saldo inicial, automático, entradas, saídas, saldo operacional e o saldo em caixa, tá? Saldo em caixa e saldo inicial é diferente. Então, saldo inicial é como iniciou o mês e o saldo em caixa é o acumulativo. Então, mês a mês ele vai mostrando. Nesse caso aqui, como eu comecei a lançar em novembro, ele trouxe só novembro e dezembro. Mas se tiver o ano todo lançado, você vai vendo essa evolução aqui embaixo também, tá? Conciliação bancária. Então, aqui é interessante. Ó, o que você havia passado para mim lá com relação a isso aqui? Que você gostaria de ver todos aqui. Porém, todos os bancos aqui, você já tem no fluxo diário, entendeu? A lógica é a mesma aqui, Eduardo, se você perceber. Então, quando você está no fluxo de caixa diário, aqui é toda a movimentação independente do banco, tá? Então, aqui não tem o banco, a conta bancária, é tudo. Então, essa visão aqui, quando você quiser enxergar a movimentação em caixa, tudo que está acontecendo, você olha no fluxo de caixa diário, porque ele não vai ter o vínculo com o banco, beleza? Então, realizado é aqui que está acontecendo mesmo as coisas. E a conciliação bancária, como o nome já diz, né, conciliação bancária, é para você ver realmente relacionado a um banco, tá? Então, não faz sentido a gente tirar isso aqui. Se você perceber, ó, como eu lancei tudo no Santander, quando a gente olha aqui, ó as movimentações, né? 18, 32, 35, tal. 6.450 no Santander, realizado. Quando eu venho aqui, ó, é exatamente essa visão aqui, né? Do realizado. Então, ó, 6.450 também estão aqui, porque todos os meus lançamentos estão no Santander. Se eu vim aqui e alterar para qualquer outro banco, vai zerar. Né? Porque eu estou olhando a conciliação do banco A, eu estou olhando a conciliação do banco Dinheiro, da conta Dinheiro, do Santander. Então, aqui você olha tudo e aqui, quando quiser olhar um banco específico. E os filtros aqui padrão, realizado, ano, mês, você seleciona por aqui. O DRE, também totalmente estruturado. É aqui que faz sentido aquelas amarrações lá no cadastro de receitas e despesas, tá? Esses pontos que estão travados aqui, ele faz sentido aqui, ó, no DRE, tá? Então, ó, aqueles pontos, receita líquida, custo variável, dedução sobre venda, eles são fixos aqui, ó. Então, ele tem as suas contas já, as suas contas, eu digo conta de matemática, vinculado a cada uma dessas descrições. Então, margem de contribuição, ele pega custo variável, né? Ele faz toda a conta em cima de custo variável. Então, por isso que você não pode alterar aqui, ó, colocar outro nome, senão ele perde esse vínculo e não faz sentido daí os lançamentos lá, tá? Então é apenas por isso. Receita financeira, despesas financeiras, então tudo isso aqui é o que está fixo lá. Esses blocos aqui são o que você altera lá. Isso aqui também você altera, beleza? Então um DRE completo vai trazer tudo o que acontece.
Aqui, ó, por padrão contábil, beleza? O DRE, ele é por regime de competência. Você não fica descoberto de como estão os seus processos, porque você tem aqui os outros fluxos, o fluxo de caixa mensal, outras visões, que você tem esse resultado financeiro. Mas por padrão contábil, o DRE ele é por regime de competência. Então, o único número que você vai olhar aqui, que está divergente, entre aspas, frente aos demais, é o DRE, justamente por isso aqui. Então, ele vai olhar, né, tudo que está lançado aqui, ó, essa data aqui, independente de quando você pagou ou de quando você recebeu, tá? Então, o DRE tem essa particularidade. Claro que tem como mudar, mas eu não aconselho por esse padrão, beleza? Mas caso queira que mude para considerar caixa também, eu altero aqui os cálculos para considerar, em vez de ler o mês, o período dessas datas aqui de lançamento, ler também a de pagamento e de recebimento. Beleza? Mas DRE completo também com todas as visões aí padrões. E por fim, o dashboard, tá? O dashboard é bem bonito, cara, bem atrativo e bem dinâmico também, fácil de entender. Então o que nós temos aqui? Alguns filtros, tá? Isso é padrão. Empresa, eu quero ver o resultado de todas as empresas, ou filial 1, 2, né? Isso aqui é o consolidado lá, o todas é o consolidado. E empresa A ou B, isso aqui também é a partir do lançamento. O ano, quero olhar o ano de 2025, 2026, enfim. E visão, se é realizado ou projetado. Isso aqui, só lembrando que a diferença do realizado ou projetado é isso aqui, ó. Quando você coloca projetado, ele pega a data do vencimento como referência, beleza? Ou seja, eu não recebi, mas está projetado eu recebi no dia 4/11, entendeu? A lógica é essa. E o realizado, ele vai pegar exatamente o que aconteceu. Pô, eu tinha para receber dia 4/11, mas não recebi. Então não vai lá, quando eu tiver a visão realizado, não vai pegar isso aqui. E o projetado ele vai pegar. Então essa é a lógica. Então aqui, os filtros padrões. Aqui à esquerda, saldo em caixa, tá? Então 6.450 no Santander, os demais estão tudo zerado. Isso aqui é 100% automático. Tudo que eu tive de receita e despesa naquele ano, né? Naquele ano e em todas as empresas, realizado. Receita, despesa e o meu resultado. Esse resultado é lucro ou prejuízo, né? Um menos o outro ele vai trazer isso aqui. Então esse bloco aqui é geral. Isso aqui é interessante também, cara. Isso aqui tudo que é uma visão rápida. Contas a receber e contas a pagar de 2025 de um mês específico. Olha que interessante. Eu tenho alguma coisa a receber ou a pagar em outubro? Não. Eu tenho algo a receber ou a pagar em novembro? Opa, sim. R$5.000 de contas a receber. Então, se a gente for vir aqui, receitas, recebimento, R$5.000 a receber. Não recebi ainda, tá vendo? Contas a pagar. Opa, eu não tenho nada a pagar em novembro. Já paguei tudo. Então, se a gente vir aqui, tudo pago. Se eu deletar aqui umas datas, ó, eu tenho que ter lá agora 2.700 a pagar. Vamos ver? Ó, 2.700 a pagar. Beleza? Então, a lógica é essa. E claro que, quando eu movimentei lá, tirei, ele também movimentou aqui, ó. Por quê? O caixa aumentou, tá vendo? Por que aumentou? Porque eu voltei para o caixa R$2.700, né? Se eu coloco o que eu paguei, saiu do caixa, automaticamente o meu saldo diminuiu, beleza? Aqui nós temos uma evolução de janeiro a dezembro, receitas e despesas, né? Receita azul, despesa em vermelho. Então, conforme você vai tendo os lançamentos, você vai tendo essa evolução. Aqui, receitas por categoria, tá? Então, aqui eu coloquei tem, né, por padrão, aquelas categorias principais e aqui você também visualiza por mês, beleza? Esse filtro mensal aqui, ele serve tanto para esse aqui quanto para esse, tá? Então, ó, eu quero ver novembro. O que aconteceu em novembro? Aqui é consolidado o mês, independente do mês, né? Porque aqui já está mensal. E aqui é por mês, você visualiza essas duas informações. Aqui, categoria. Então, recebimentos, 35.000 em novembro. Total 35, só tive ele. E aqui eu modifiquei para trazer aquilo que você solicitou. Então, é importante ter essa noção que aqui está diferente as visões, né? Aqui, categoria principal. E aqui não é o total das minhas despesas, e sim as 8 maiores despesas por subcategoria.
Então, por que aqui está mostrando 28.550 e aqui 26.600? Aqui 35, aqui 35, né? Porque a lógica padrão é o quê? Os 35 mil estão distribuídos nessas categorias, beleza? Os 28.500, como a gente... é total, ele está trazendo tudo que foi. Como a gente tirou a visão da categoria principal e trouxe os top 8, essa diferença dos 28.550 para os 26.600 é porque teve gasto em uma nona, décima categoria aqui que não está aparecendo aqui, beleza? Então essa é a diferença. Foi justamente o que você solicitou, né? Para a gente trazer uns top 8 lá daquilo que mais gastou, não por categoria. Então você vai ver aqui o detalhe, é justamente aquela subcategoria. Em vez de você ver aqui pagamentos, recebimentos, enfim, você vai ver exatamente o item, mas o top 8. Então, se a gente for pegar aqui em novembro, eu tive 6 mil despesas com cartório, multa rescisória, condomínio e assim por diante. Beleza? De acordo com os lançamentos que eu fiz lá. E aqui um painel, cara, muito legal também da representatividade percentual de receitas e despesas. Aqui por categorias mesmo, tá? Então, eu tive 35 mil reais de entrada, né, de receitas, foi 100% em recebimento, né? Então eu tenho as categorias cadastradas lá, se eu faço o lançamento ele vem aqui e distribui. As despesas, né, aqui tá as categorias principais, tá, Eduardo? Ó, custo variável, dedução, aqui já está mostrando o detalhe, né, conforme você solicitou. Mas aqui você tem a noção clara de uma visão diferente, né? Que é o quê? 94% das minhas despesas totais, dos 28.550, está em pagamentos. 4% em despesa operacional e 3% em outras despesas operacionais, beleza? Então, esse é o funcionamento aqui desse painel para você ter essa representatividade. Cara, planilha super completa, fácil, limpa, tudo automático, muito bacana. Aqui para você voltar, se você perceber, né, nos outros tem esse menu aqui, né? Ó, você vai acessando por aqui. O dashboard, para ficar essa visão mais cheia na tela, eu fiz para você voltar para os menus, basta clicar nesse ícone aqui, ó, tá? No ícone amarelo, você volta lá para os lançamentos, beleza? Vem no dashboard e vem para cá. Beleza? Então eu vou te mandar a planilha, tá pronta. Eu vou te mandar ela zerada, tá, Eduardo? Sem esses lançamentos aqui. Eu vou deixar os cadastros, né? Conforme você me encaminhou. Esses cadastros aqui eu vou deixar. Mas os lançamentos eu tiro, né? Para você iniciar aí os lançamentos da sua realidade. Tá joia?